Vamos manter então mutado, tá? Para não dar microfonia, para não dar um som estranho aí. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Nós estamos vendo o tema servo, né? Nós vimos que Paulo foi servo de Jesus Cristo, Pedro, Tiago, né? São grandes homens do Novo Testamento, da igreja primitiva, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, homens que fizeram diferença. Deus usou Pedro, Tiago, João, Paulo de uma maneira maravilhosa. Nós somos abençoados por esses homens, usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo para escrever o Novo Testamento. Preciosos servos de Jesus Cristo. Nós vimos Paulo, nós vimos Pedro, nós vimos Tiago, agora nós vamos ver João. Apocalipse 1:1. Alguém pode ler para nós? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. 2 vezes aparece a palavra servos aí, tá bom? Deixa essa palavra habitar no seu coração. Ore esta palavra. Peça para Deus fazer de você um servo. Não há privilégio, honra maior do que isto, tá? Nem ministro do Supremo, nem presidente da República, nada, ninguém neste mundo se compara a um servo de Cristo. Vamos ser servos do Senhor Jesus, de todo o coração, tá bom? Servo João. Faça um círculo ao redor da palavra servo. Deixe essa palavra viva na sua vida, tá bom? Hoje vamos pegar o livro, capítulo 2 do livro, capítulo 2, ok? Alguém pode começar a ler para nós, capítulo 2 deste livro? Eu leio, pastor. Sim. Pedro e a crise de liderança, a ambição, a conversão e o chamado. Ao longo do ministério terreno de Jesus, seus discípulos frequentemente demonstraram sinais de ambição e disputa pelo poder. Eles ainda carregavam uma mentalidade humana, baseada na busca por reconhecimento e liderança, o que muitas vezes os levava a entrar em conflitos internos. Um desses episódios ocorreu quando Pedro colocou Jesus em uma situação delicada ao se comprometer a pagar o imposto do templo, sem antes consultar seu mestre sobre o assunto. Sinais de ambição e disputa pelo poder. Nós vemos isso na política, nós vemos isto no ambiente familiar, nas empresas, em muitos lugares. Nós vamos ver pessoas querendo ser o primeiro, querendo aparecer, querendo ser melhor, querendo te dominar. A gente vê isso o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas querendo tomar o seu lugar, pessoas querendo ficar lá em cima. É impressionante, isso faz parte da natureza adâmica. É a doença da teomania. Nós todos viemos de Adão e sofremos isto. Por isso, a cruz foi levantada. Por isso, precisamos tomar nossa cruz. A palavra do Senhor em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Vocês não fazem ideia da importância deste versículo na sua vida.
Eu coordeno um grupo de 20 a 30 pessoas de diversas igrejas aqui de Maringá. E eu vejo nitidamente neste grupo o desejo pelo poder. Apesar de eu ser o líder de todos eles, apesar deles me acatarem e me respeitarem, eu vejo em alguns o desejo de liderança. Tem até um jovem que ele fala assim como se fosse o líder. Eu precisei este ano repreendê-lo, dizendo que ele não pode ir tomando as decisões, que há um líder. Aí ele abaixou a bola. Mas a gente vê nitidamente o desejo de querer ser líder. Uma vez eu ia viajar e eu estava procurando alguém para me substituir como líder. E ele chegou do meu lado, deixa eu. Um jovenzinho de 20 e poucos anos. Já quer mandar. E nós temos irmãos lá de 65, 70 anos, 45, 50 anos. E ele quer. Ainda hoje, ele demonstra toda semana o desejo de ser líder. Isso aí está enraizado não só nele, mas em muitas outras pessoas também. Ontem, no futebol, um dos pastores, ele chamou todo o grupo lá no centro e deu uma palavra. Olha, nós vamos fazer um torneio entre pastores aqui, e se alguém quiser, fala comigo. Ele sabia que eu sou o coordenador pela ordem dos pastores. Eu sou o responsável. Sem me consultar, ele foi tomando a dianteira e se expondo como líder. Aí eu conversei com o vice-presidente, bem chegado meu. Eu falei, olha, o pastor fulano de tal, eu percebi que ele quer coordenar. E eu quero dizer para o irmão que eu estou prontinho para abrir mão. Fala com ele, né? Eu não me importo. Eu só quero ajudar. Posso servir de boa e ele pode assumir. Aí o vice-presidente falou, não, ele é muito novo, ele não tem estrutura, ele é estourado, ele é isso, ele é aquilo, não pode, né? Mas a gente vê nitidamente o desejo de controle, de poder. Eu estou falando isso porque dentro de casa, dentro da igreja, se a gente não vigiar, a gente vai querer também isso. Isto é algo que precisa ser combatido pela cruz. Tomar a cruz a cada momento. Este é um ponto perigoso onde Satanás ataca, tá bom? Muitos conflitos entre casais é por esse desejo de domínio, de querer ser maior, né? Então, vigia esta área. É super importante tomar cuidado para não ser dominador de ninguém, mas ser servo, tá bom? Aqui, no finalzinho, fala que Pedro não consultou o Senhor. Tá certo? Ele não consultou o Senhor. Ele já foi falando do Senhor e nem consultou. Ah, meu mestre paga sim. Ele paga sim. Mas ele nem falou com o Senhor. Ele respondeu os caras lá porque ele quis. Como que querendo ser o representante do próprio mestre. Cuidado para não falar por você, mas falar em nome do Senhor, pelo Senhor. Isso é importante, tá bom? Não fique fazendo você, mas submisso ao Senhor, fale por causa do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3 fala sobre isso. Então, cuidado, vamos vigiar. O servo não tem direito de falar por si mesmo. Okay? Cuidado, vigia, não fale por você, fale pelo Senhor, no nome do Senhor. Vamos continuar a leitura. Alguém mais pode continuar aí?
Essa passagem, registrada em Mateus 17, 24 a 27, expõe uma aparente crise de liderança entre os discípulos. Pedro, assumindo um papel que talvez não lhe coubesse, comprometeu de fato Jesus com o pagamento do tributo, levando o mestre a uma solução inusitada. Vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que fisgar, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, 27. Pode continuar, Vanessa. Tá. Esse episódio gerou tensões entre os discípulos, pois parecia que Pedro havia recebido um papel de destaque ao ser enviado por Jesus para resolver a questão. Logo em seguida, os discípulos começam a discutir sobre quem seria o maior entre eles, Mateus 18:1, o que indica que a crise de liderança estava se intensificando. Antes da cruz, até os discípulos estavam enfermos na alma por causa do pecado, né? O pecado deformou o caráter do homem. É nítido aqui, é nítida a disputa de poder entre os discípulos. Tanto que a palavra diz em seguida que indignaram-se os outros, ficaram bravos com Pedro, né? Isso mostra que não só Pedro na sua atitude, como os demais na sua indignação. Ninguém escapa. Você e eu, se não tomarmos a cruz, nós somos como eles. Nós queremos poder, queremos aparecer. Tá bom? Cuidado, cuidado. Se você tem ciúmes de alguém, mostra o seu coração. Se você critica alguém, mostra o seu coração. Então, quando eu vejo pessoas criticando, pessoas murmurando, pessoas querendo aparecer, tudo é a egolatria, adoração de si mesmo. Procura sempre, quando você percebe que você tem o desejo de querer ser o centro, procura tomar cruz. Não vá por esse caminho. Não vá. Cristo não foi por esse caminho. Tome cuidado. Vigie. É a terceira vez que eu estou falando sobre isso. Vigie. Estou dando ênfase, porque isso, a maioria dos crentes estão caindo nessa e não estão percebendo. Vigia. Não deixa você no centro, mas Cristo. Lembre-se, não eu, mas Cristo. Isso é importante, tá bom? Vamos continuar a leitura. Alguém pode continuar? Posso ler, pastor? Diante desse ambiente esquentado de disputa e ambição, Jesus responde com um ensinamento transformador. A verdadeira liderança no reino de Deus não pertence aos grandes deste mundo, mas aos pequenos. O verdadeiro líder é aquele que se torna como uma criança. Essa pode ter sido a primeira grande intervenção de Jesus sobre a necessidade de um novo nascimento, para que alguém possa liderar em sua igreja. Pode continuar, Betinha. Este capítulo explora como a necessidade de comando, ambição por poder e a verdadeira conversão se relaciona no contexto da liderança cristã. O ensino de Jesus nos mostra que os filhotes de Adão não podem liderar a igreja de Deus. Eles precisam ser antes crucificados e regenerados, juntamente com Cristo, pois apenas os que verdadeiramente foram transformados podem guiar o povo de Deus segundo o modelo da cruz. Amém. Obrigado, Betinha. Obrigado. A nossa mente não está acostumada com a verdade. Eu penso que essa cena chocou os discípulos. Senhor, quem é o maior? Quem é? E Jesus pega uma criança de colo, que não tem voz, não tem vez,
não tem essa ambição, que não tem voto, que é nulo, praticamente. Aí, esse é o maior. O menor é o maior. Eu gosto da cruz, sempre falo que a cruz inverte os valores. A cruz nos coloca nos valores corretos do reino de Deus. É impressionante. Eu só comecei a entender a palavra de Deus depois da cruz. Depois da cruz, eu tinha antes da cruz eu tinha um pensamento muito carnal, muito humano, muito mundano. A cruz abriu os meus olhos, começou a mostrar a verdade tal qual é. A verdade de Cristo, da palavra de Cristo. Eu gosto. Para mim, eu fico maravilhado quando Jesus bota uma criança, esta aqui é maior. Se vocês não forem como esta, não vai. E eu fico imaginando a cara de alguns. Criancinha, não estou entendendo esse negócio aí. Como essa criança que não tem voz nenhuma é maior? Não dá. Essa é a lógica humana. A cruz inverte. Jesus está querendo ensinar. E um servo, um líder, tem que ser um servo que não ele. Não é, a criança não vai liderar por ela mesma, mas é Cristo nesse servo que se torna como uma criança. Aqui dentro. Alguém que não quer mais aquele poder para si. Aquela pessoa que reconhece que não é capaz em si mesma. Não eu, é Cristo em mim. Esse é o caminho da liderança, meus irmãos. Não é aquele que quer impor, não é aquele que exige, não é aquele que demonstra, mas é aquele humilde, que faz por amor. É diferente. Eu gosto desse conceito, segundo o modelo da cruz. Sempre esse modelo, meus irmãos. Ali na cruz, nós não vemos um Jesus todo-poderoso. 2 Coríntios fala que ele foi crucificado em fraqueza. Ali na cruz nós vemos um servo fraco, sofredor. E ele, apesar de poder falar para Deus, mandar só uma legião de anjos para acabar com tudo aquilo, ele podia falar. Ele mesmo disse isso. Ele podia falar para o Pai, mandar uma legião de anjos, acabar com toda aquela crucificação. Ele tinha poder, mas ele renunciou. Ele abriu mão, ele se humilhou. Isto é servo. Jesus é modelo de servo, porque ele foi crucificado. A cruz autentica um servo de Deus. Não esqueça disto. Não esqueça disto. Tá? Quer servir, precisa tomar a sua cruz. Senão, não vai. Não vai. Vai ser um tropeço. Bom? A cruz é o instrumento de Deus para fazer de nós um servo. Deus vai nos transformar em servos por meio da operação da cruz. E a operação da cruz mata o ego, tira a centralidade do eu e centraliza Cristo. Sem cruz, nós nunca vamos ter um modelo de Cristo como servo. Bom, eu estou falando o tempo todo de Cristo. Por quê? Agora conheço a cruz. A cruz tira eu do centro. Coloca Cristo. Tá bom? Esse é o modelo de servo. Cristo. A cruz. Vamos lá. Alguém mais pode continuar lendo aí? Eu posso ler, pastor. Uhum. Pedro e o imposto do templo. Uma crise de liderança? O episódio do imposto do templo traz um pano de fundo intrigante para a questão da liderança no reino de Deus. Ao ser questionado pelos cobradores sobre se Jesus pagaria o tributo ou não, Pedro prontamente responde que sim. Mateus 17, de 24 a 25. Essa resposta, no entanto, levanta algumas questões. Pedro agiu por conta própria? Ele estava assumindo o papel de liderança que Jesus não lhe havia dado? Os outros discípulos se sentiram excluídos dessa decisão?
Continua. A solução de Jesus, ordenar que Pedro pescasse um peixe e encontrasse nele o dinheiro do tributo, foi uma maneira extraordinária de lidar com essa situação, sem se sujeitar totalmente ao sistema religioso. No entanto, esse evento parece ter provocado ciúmes e disputas entre os discípulos de Jesus, pois logo depois eles perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? Mateus 18, 1. Continua. A questão da liderança e da posição de comando estava bem no centro dessa preocupação dos discípulos. Eles ainda pensavam no reino de Deus em termos terrenos, imaginando um governo onde alguns deles teriam mais autoridade que outros. Jesus, no entanto, responde com um ensinamento que subverte completamente essa lógica. Eu gosto demais. Jesus é um mestre e as suas palavras são fantásticas. Jesus contraria a nossa lógica. Cuidado, nós acostumamos a pensar, a falar e agir segundo a nossa lógica. Cuidado, a lógica de Cristo pode ser contrário à tua lógica. Para você não pisar na bola, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Deixa Jesus se manifestar. Tá bom? Vamos lá. Alguém mais pode continuar lendo aí? A resposta de Jesus: tornem-se como crianças. Diante da disputa sobre quem seria o maior, Jesus fez algo surpreendente. Chama uma criança e a coloca no meio deles. Em seguida declara: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 3 a 4. Que palavra, meus irmãos. Nunca ninguém falou essas coisas. Os filósofos, os mestres, os generais falam exatamente o contrário. Essas palavras, para quem não conhece o Senhor e a cruz, é bobeira, é loucura. É difícil aceitar essas coisas. Eu li centenas de vezes essas passagens, mas para mim não fazia muito sentido. Hoje, faz. Hoje são palavras que eu fico impressionado. Impressionado. Hoje eu entendo o sentido dessas palavras que Jesus falou. E são palavras chocantes, porque foge da nossa lógica, do nosso costume, foge do nosso ambiente. Mas são palavras pesadas. Em verdade, eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, se não, olha, não entra. Para a primeira coisa, né? Aquele que se humilhar com esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Com Cristo não tem trambique. Se não houver essa humilhação com uma criança sincera, não é. Tá bom? Tome cuidado. As palavras de Jesus não dão margem para disfarces, para hipocrisia, para mentira. Eu gosto da palavra do Senhor. Ou é ou não é. Ou se torna ou continua o mesmo. Entende? São palavras sérias, firmes. Eu gosto disto. Não tem trambique. Jesus é muito claro. Ele fala na luz. Deixa exposto. É isso. Se sim, beleza. Não, não vai. Tá? Com ele não tem meio termo. Tá? Não dá para barganhar. Ele falou, se não, não entra. Não é. Tá bom? Só é aquele que se torna como uma criança. Continuando, Fumico. Esse ensinamento contém um aspecto profundamente teológico, pois parece apontar para a necessidade essencial de um novo nascimento para que alguém possa verdadeiramente liderar no reino de Deus.
Essa ideia está em perfeita harmonia com o que Jesus disse a Nicodemos em João 3:3. Em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Eu creio que Deus está fazendo da igreja uma igreja de servos. Porque, segundo este livro, o requisito básico para ser servo é ser uma nova criatura, é nascer de novo. Este é o meu sonho, meus irmãos. Eu vou compartilhar com vocês. Meu sonho é que haja muitos servos na igreja. Muitos servos. Muitos, né? Eu gostaria que Deus fosse glorificado na igreja com muitos servos. Tá bom? Vamos continuar a leitura mais um pouquinho. Aqui, Jesus está estabelecendo um princípio fundamental. Não basta ocupar posições de liderança, é necessário ser regenerado pelo Espírito Santo. Os filhos de Adão, marcados pelo pecado e pela busca de poder, nunca, jamais podem governar a Igreja de Deus. Somente aqueles que foram crucificados e ressuscitados com Cristo podem liderar o povo de Deus segundo os princípios do seu reino. Pode continuar, Fanico. Herman Bavinck, teólogo holandês, em sua obra Dogmática Reformada, reforça muito bem essa ideia ao afirmar: a regeneração não é apenas uma mudança moral, mas uma transformação essencial na natureza do homem. Leia outra vez essa frase. Oi? Leia mais uma vez essa frase. A regeneração. Regeneração não é apenas uma mudança moral, mas uma transformação essencial na natureza do homem. Continua. Sem essa obra do Espírito, nenhum líder pode exercer autoridade no reino de Deus, pois ainda estaria operando segundo os princípios do mundo. Fica claro que, para ser líder, precisa ser feito nova criatura. Assim, a verdadeira liderança cristã não é determinada pela posição, mas pela conversão genuína. Esse é o ponto que Jesus enfatiza ao chamar os discípulos a se tornarem como crianças. Uhum, uhum. Ah, você já pegou uma criancinha de 6 meses no colo? Ela está querendo alguma coisa para ela? Ela está querendo te dominar? Ela está te enganando? A gente vê tanta pureza, né? É tão gostoso. A gente se sente bem. Ela não quer te fazer mal, não quer te dominar, não quer te humilhar, né? É uma delícia. É muito bom. Deus quer que sejamos como uma criança. Pensa nisto. Não importa a sua idade. Cada dia mais você tem que ir diminuindo. Eu espero que lá no final da vida nós sejamos como uma criança diante do Pai. Será que Deus está sendo seu paizinho? Você vai para Ele como uma criancinha que chora nos braços dele, que se alegra nos braços dele. Você cada dia mais está tendo um relacionamento de filhinho com Deus? Ou ainda é aquele fariseu formal, ó Senhor Deus, ó. Eu fui muito desse aí. Orava em público e queria impressionar, ó Senhor. Graças te dou porque eu não sou como esse aí. Vamos ser uma criancinha. Amém? Amém. Nós estamos, hoje é o 7º estudo, nós estamos vendo esse lavar os pés.
esse confessar nossos atos de pecados. Enquanto caminhamos neste mundo, nossos pés sujam, muitas vezes nós pecamos em pensamentos, em palavras, em atitudes. Muitas vezes nós não sabemos, diante de Deus, com esquecimento, com ingratidão, com murmuração, com tantas coisas, com o olhar deste mundo, nós estamos pecando, irmãos. Muitas vezes estamos sujando os pés e não estamos nem sabendo. Mas esse estudo está sendo bom para que nós aprendamos a lavar os pés, a confessar nossos pecados, tá bom? Jesus falou que vocês estão já tudo limpo, basta limpar, lavar os pés, os pecados cotidianos, os pecados praticados enquanto caminhamos neste mundo, né? Agora eu pergunto, se você vier a pecar amanhã, como vai ser? O que você vai fazer? Se você pecar o ano que vem, como vai ser? Pensa um pouquinho. Deus sabe. Deus sabe que podemos pecar sim. Enquanto neste corpo e neste mundo, estamos sujeitos a pecarmos. A nossa perfeição cristã será completa lá no céu. Lá no céu. Tá? Aqui não. Aqui nós estamos sujeitos a pecar. Agora, como filhos de Deus, regenerados, uma coisa que nós devemos levar é que não podemos pecar. Não precisamos ser escravos do pecado. Não podemos andar na prática do pecado. Um verdadeiro cristão, ele começa a ter ódio do pecado. Ele quer, de qualquer maneira, afastar do pecado. Uma das piores coisas que um verdadeiro cristão pode acontecer na vida dele é pecar. É cometer um pecado. Esta é a característica de uma pessoa santa, temente a Deus, que está indo para o céu. Se você ainda é um crente que tanto faz pecar ou não, brigar na sua casa, falar palavrão ou não, cuidado. Cuidado. Tá bom? O verdadeiro cristão não quer pecar de maneira alguma, porque ele ama tanto o seu Senhor e ele sabe que o pecado o separa do Senhor, o afasta do Senhor. Então, uma das coisas que há no coração de um verdadeiro cristão é distância do pecado. Não quer pecar. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Alguém pode ler o versículo 1? 1 João 2, 1? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Obrigado, Valtinho. E esse verso derreteu meu coração. Eu vejo cuidado de Deus pela igreja, pelos filhos. Vejo o coração de Deus. Ele sabe que o nosso pecado matou o filho dele. Houve muito sofrimento por parte de Deus, como foi falado nesses dias. Muito sofrimento. Então, eu percebi que mais do que Deus não quer que nós pequemos. Ele diz assim: filhinhos meus, que amor. Esse Deus tão glorioso, tão maravilhoso, olha para nós, filhinhos meus. Nós devíamos estar dizendo:
Paizinho meu. Mas poucos de nós fazemos isto por falta de intimidade. Jesus era íntimo. Abba, Paizinho, Pai, meu Pai. Era assim que Jesus falava com Deus. E Deus fala assim conosco. Filhinhos meus. Eu fico tocado por este amor. Essas palavras é puro amor de um pai. De um pai. Filhinhos meus. Que gostoso ouvir isto. Que verso maravilhoso é este, meus irmãos. Filhinhos meus, vírgula. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o coração do papai. Ele não quer que você peque. Para que, finalidade, não pequeis. Não pequeis. Preste atenção. Não pequeis. Nunca se esqueça que Deus quer que você não peque. Mas Ele nos conhece. Ele sabe como é a nossa natureza terrena. Por isso, em Colossenses, ele fala para fazer morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, mentira, uma série de coisas ali. Tá? Mas ele sabe que muitos não aprenderam a fazer isto. Ele sabe que podemos pecar. Ele sabe. Agora, ele fala assim, se todavia alguém pecar. Ele sabe que você e eu podemos vir a pecar. Se, todavia, alguém pecar, vírgula, temos advogado junto a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu fui um advogado. Eu sei o papel do advogado. Deus está falando que se um dia nós pecarmos, nós temos advogado junto dele. Amém? Sim. É isso que está na sua Bíblia? Amém? Escuta. Não. Você está errado. Ou você ouviu errado, ou você entendeu errado. Aqui, pensa bem, leia direito, olha a sua Bíblia. Nós temos advogado junto a Deus? Sim. Junto a Deus? Junto ao Pai. Ao Pai. Ao Pai. Não está Deus. Ao Pai. Ao Pai. Isso me trouxe um consolo, meus irmãos. Isso me trouxe, assim, um aconchego. Na hora de pecado, na hora em que nós pecamos e vamos confessar a Deus, a Deus, nós não vamos, como se fosse Deus justo, mas nós vamos para o papai. O Otmani fala que a nossa confissão, nesse momento de quebrantamento, arrependimento, confissão, não é diante de um tribunal. É uma questão de família. Quando nós pecamos, meus irmãos, e vamos confessar, nós vamos junto com Jesus ao Pai. Nós não precisamos ficar com medo. Nós não precisamos ficar com vergonha. Entende? E Adão e Eva pecaram, eles se esconderam do Senhor, de Deus. Mas aqui, o próprio Deus está falando que Jesus, o advogado, vai estar perante mim, seu Pai. Ele disse logo no começo, filhinhos meus, irmãos, que privilégio, que consolo, que segurança nós temos. Eu tive experiências duras. Eu fui exposto, envergonhado, rejeitado em público. Mas quando a gente vê na Bíblia, é algo familiar. É o filho, nosso irmão maior, junto conosco, diante do Pai. Pai, isso faz toda a diferença, meus irmãos. Entende? É amor, é aceitação. Quando você vai,
Ele vai te perdoar. Papai é maravilhoso. Papai te ama. Papai te aceita. Por quê? Porque Cristo está com você. Cristo está com você. Aqui fala assim: temos o quê? Advogado. Junto ao Pai. A Bíblia, às vezes, usa pleonasmo, repetição, para reforço. Entende? Para mim, advogado junto é pleonasmo. É pleonasmo. Advogado, no grego, esta palavra é parakletos. Parakletos. O prefixo para significa junto ou ao lado. Entende? Kletos significa auxiliador, ajudador. Advogado ou paracletos significa que Jesus está conosco, do nosso lado, para nos auxiliar nesta hora quando nós pecamos. Entende? É maravilhoso. Jesus é maravilhoso, o Pai é maravilhoso, o cristianismo é maravilhoso. Você não está sozinho. Jesus está junto com você. Por isso que para significa junto. Advogado junto do Pai. Então, Jesus é o auxiliador nosso que está do nosso lado junto do Pai. É tudo família. Está pertinho. Deu para entender um pouquinho como é maravilhoso o nosso Senhor, nosso Pai? Ele está chamando, ele não está botando medo. Venha. O teu advogado, que é Jesus Cristo, ele vai estar com você. Ele vai falar por você. Ele vai interceder por você. Irmãos, quando somos filhinhos e temos o Filho de Deus conosco, o temor se vai. Deixa no seu coração, olha lá, um versículo de Romanos, capítulo 8. Abra sua Bíblia. Romanos 8. Alguém pode ler o versículo 34, Romanos 8, 34? Eu leio. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aham. Irmãos, nós somos cercados, nós somos protegidos. Nós temos o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, o Supremo Pastor. Nós temos Jesus Cristo junto do Pai, intercedendo por nós. Você pensa que é pouca coisa? Se você não morreu até agora, é porque Jesus intercedeu por você. Nós só estamos vivos porque nós temos um intercessor, um advogado junto de Deus, meus irmãos. Isso é tremendo. É tremendo. Paracletos, nunca mais esqueça dessa palavra. Advogado, Paracletos. Tá bom? Por isso nós podemos confessar sim, sabe? Volta lá para 1 João, capítulo 2. No final do capítulo 1, fala sobre confissão dos nossos pecados, no versículo 1:9. 1 João 1:9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confissão, no grego, é a palavra homologel, que significa concordar. Quando você está confessando o seu pecado, você está concordando com Deus que você pisou na bola e não se harmonizou com o que Deus diz, que você foi contra a vontade dele.
contra a palavra dele. Isso é pecado. Pecado é amartia no grego, que significa basicamente errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos porque nós não nos harmonizamos, nós não nos acertamos com o coração de Deus. Tá? Quando você confessa, você tenha certeza que aquilo que você fez não bateu com o coração de Deus. Você errou, você pecou. Entende? Cuidado com o pecado. Pecado é ir contra Deus. Pecado é não fazer o que Deus quer que você faça. Isso é pecado. Mas se alguém, todavia, pecar, temos advogado junto ao Pai. Oh, quantas vezes nós pecamos, meus irmãos? Quantas vezes eu fugi de confessar o meu pecado com vergonha de Deus por causa dos meus pecados. Mas agora, essa palavra me trouxe ânimo, me trouxe segurança, me trouxe alegria. Eu gosto demais desse Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que nos chama para a liberdade. Quando Deus perdoa, essa palavra perdão, no grego, é a palavra aphesis, que significa deixar ir, libertar, soltar, cancelar uma dívida. Quando nós confessamos, Deus nos perdoa. Ele nos livra da dívida do pecado, da escravidão, do aprisionamento do pecado, da culpa, da consciência pesada, da acusação de Satanás. É sério. Uma pessoa que não confessa é uma pessoa oprimida, sendo acusada por Satanás. Apocalipse, não precisa abrir, mas Apocalipse fala que ele é o acusador dos irmãos. Ele é o acusador dos irmãos. Cuidado, cuidado. Hebreus 12:1 fala que o pecado gruda tenazmente e não deixa a gente correr a carreira que está proposta. O crente que vive no pecado, não confessa o pecado, ele é preso, ele não consegue correr para Deus. Ele patina, ele não cresce, ele continua o mesmo dentro da igreja, não muda. Não muda. Por isso nós precisamos confessar, meus irmãos, para que Deus possa nos libertar das amarras do pecado, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tá? Irmãos, é sério. Você pode ir para Deus confessar seus pecados, porque você tem um advogado com você. Não precisa temer. Esse assunto vai ser tratado em família. O teu irmão maior, o papai e você. Pode ir numa boa. Pode ir numa boa. Tranquilo, tranquilo. Gálatas 5:1 fala que Deus nos chamou para a liberdade. Deus quer que você esteja livre da acusação, da condenação do pecado. Por isso, ele incentiva você, venha, confesse, porque você vai ter o teu advogado junto a mim. O meu filho vai te defender. Pode vir, pode confessar, pode confessar. Eu sempre gostei de Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é um outro versículo que você sempre deve decorar na sua vida. Não deixa pecado escondido, tá bom? Não deixa, não deixa. Confesse, abandone, deixe pecado. Deus vai perdoar, vai te deixar livre, vai te dar paz. Você vai voltar à comunhão. Um dos significados da palavra perdão é restabelecimento da comunhão com Deus. O pecado rouba isto.
quando você confessa e é perdoado. Davi fala no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Você volta a estar com Cristo, com Deus. A paz começa a estar no seu coração. A alegria, a comunhão de filho. Irmãos, isto é vida cristã abundante e vitoriosa. Hoje, o Espírito de Deus está dizendo, venha. Jesus vai estar te defendendo, te ajudando. Mas confesse seu pecado diante do Pai. Não esconda pecado. Não esconda. Vamos, junto do nosso advogado, confessar, ter o coração puro, limpo, santo. Vamos ter comunhão com Deus. Vamos pedir que o sangue de Jesus lave os nossos pés. Estejamos da cabeça aos pés, limpos, puros, santos. Em nome de Jesus. Amém.